Olá, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Estou aqui com o doutor Márcio Tadeu Silva Marques, né, que é procurador do Ministério Público do Estado do Maranhão, que nos concedeu aí um pouquinho, gentilmente, seu tempo para falar de um assunto muito importante, principalmente no dia de hoje, né, sobre cyberbullying. Doutor Márcio, por favor, primeiro se apresente e diga assim, como é que o senhor começou a se interessar por esse assunto? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Márcio Tadeu Silva Marques, sou promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão, sou professor da Escola Superior do Ministério Público, e sou promotor da Infância e da Juventude em São Luís, a nossa capital, uma ilha também, há 28 anos. A maior parte desse tempo eu trabalho com a parte chamada parte protetiva dos direitos de crianças e adolescentes. E nesse aspecto protetivo, em que a gente busca justamente tratar do atendimento, da garantia dos direitos, né, das crianças e adolescentes que são vítimas de situação de violação de direitos ou de ameaça de violação de direitos, uma questão que já há muitos anos vem se apresentando de uma maneira muito frequente, é a questão do bullying e do que é aquilo que a Lei 3.185 chama, desde 2015, do bullying virtual, mas que a literatura mais atual chama de cyberbullying, né? E como isso chegou na promotoria, no Ministério Público, começa a nos interessar? Principalmente no ambiente escolar, né? Quando a gente faz o atendimento da comunidade escolar, quando a gente vai à escola fazer algum tipo de palestra, quando a gente recebe a comunidade escolar, o tema do bullying e, mais atualmente, do cyberbullying é um tema extremamente frequente, né? E frequente com uma intensidade ainda maior, professor Josué, agora, nesse período de pandemia, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria ela tem um trabalho muito importante, tem um GT, um grupo de trabalho, sobre saúde na era digital, né? Eu recomendo assim, muito intensamente que vocês busquem os guias de atualização desse grupo de trabalho, porque são muito abrangentes e embora eles sejam dirigidos para o aspecto do atendimento da criança pelo pediatra, mas há muitos elementos que interessam para a comunidade escolar e para o planejamento da comunidade escolar sobre isso. Então, essa pesquisa mais atual, esse trabalho mais atual do GT, da Sociedade Brasileira de Pediatria, aponta que 1 entre 3 internautas está entre 9 e 17 anos, ou seja, criança, adolescente, né, nos termos da lei do Estatuto da Criança e Adolescente. E esse trabalho também faz referência de que a gente tem 95%, né, das crianças e adolescentes com acesso à internet, né, também nessa faixa. Então, a facilidade do acesso, né, pelos smartphones, até pelos consoles de jogos, né, e a situação atual da pandemia, né, que durante muito tempo retirou as crianças do exercício do seu direito constitucional, da convivência comunitária, familiar, num isolamento social que era a medida não farmacológica necessária para o momento, transferiu o cotidiano, a convivência dessas crianças para as telas, né? Então, mais tempo de tela, agora, em razão da pandemia, com uma certa anuência dos pais, né? Porque tinham que deixar a criança ter algum tipo de atividade. Os jogos online, por exemplo, né, foram a forma desses meninos e meninas se encontrarem virtualmente. Mas essa facilidade do acesso facilita também, vamos dizer, o uso mal orientado da internet, dos TICs, né, das redes sociais, em desfavor da integridade, não só
emocional, mas até psicológica dessas crianças e adolescentes. Eu tenho, pessoalmente, trabalhado com isso no campo, como eu disse, protetivo, promovendo o acesso dessas crianças e adolescentes vítimas ao sistema de garantia de direitos, aos conselhos tutelares, ao SUS, ao SUAS, né? Nesse tempo do Setembro Amarelo, da saúde mental, esse foi um tema muito recorrente, porque o cyberbullying ele está na origem de algumas ideações suicidas, de autolesões, né, que também a Sociedade Brasileira de Pediatria reconheceu um incremento na sua intensidade, na sua quantidade. Então, nós não estamos falando de um assunto recente, já há vários anos a gente tem isso, mas a gente está falando de um assunto que tem se incrementado numa intensidade maior, porque, para além do cyberbullying, a gente também tem outras formas, vamos dizer, desvirtuadas, digamos assim, do uso da tecnologia, da internet, em prejuízo da saúde, não só mental, mas, em alguns casos, até física dessas crianças. Porque há casos, por exemplo, da sextorção, do estupro virtual, né, que podem levar a lesões físicas causadas pelo uso inadequado da internet, né? E o cyberbullying, né, ele tem se, vamos dizer assim, tem se aprimorado num sentido perverso, né, com um diálogo entre essas outras práticas igualmente perniciosas que podem ter acesso crianças na internet. E isso, me parece, cresce a importância, e aí eu parabenizo o senhor e o Instituto Federal, da educação estar preparada para isso, né? Primeiro porque é na escola, né? O Instituto Federal é ensino médio, ensino superior, mas são pessoas relativamente ainda muito novas, né? Mesmo da graduação. E é na escola, né? Ainda que nessa escola virtual, que ainda a gente está enfrentando, né, à distância, que a gente tem os nossos filhos sob a supervisão de pessoa adulta durante mais tempo, né, fora de casa. E por vezes, essa escola virtualizada, por conta da pandemia, ela não consegue sequer identificar a ocorrência do bullying entre os momentos da própria atividade escolar virtual, né? Porque pode estar tendo a aula aqui e no chat está acontecendo alguma coisa, ou no grupo do WhatsApp daquela mesma turma também está acontecendo, e é importante que a gente tenha um momento de interação da educação, né, com a saúde, com o direito, para que a gente possa saber como responder a isso. Eu gostaria, doutor Márcio, eu adorei aí a sua introdução, eu queria fazer referência a esse dia 10 de outubro, né, que é o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, né, que é a lei agora 12.645 de 2012, e que traz esse problema realmente aí em evidência, né, que é o cyberbullying. Aí eu pergunto, aí o senhor já começou a resposta, mas como é que o senhor vê o papel de um diretor de escola ou do dirigente escolar na prevenção do cyberbullying? Qual é a sua visão? Porque nós temos aí uma lei aí que determina, inclusive, né, que os dirigentes, os educadores, tenham campanhas educativas. Na sua avaliação, como isso pode ser bem sucedido, pode ser bem realizado? Porque eu também tenho filho adolescente, também conversei com ele sobre cyberbullying, sobre se ele tinha ou não tido casos, né? Eles têm muitas brincadeiras entre eles, mas não a esse ponto. Mas eu sei que isso é a realidade de muitas crianças e muitos adolescentes e jovens brasileiros, né? Perfeito. A gente tem, como você disse, professor, um diploma legal específico sobre bullying, né? Que é a 13.185 de 2015, que não só classifica, né, o cyberbullying como um bullying virtual, né, mas também
estabelece diretrizes de enfrentamento dessa questão, né? E um dos pontos centrais, isso eu trouxe com muita propriedade, é a importância do papel do planejamento da escola, da capacitação dos educadores, para poder compreender esse fenômeno, né? Eu sou um homem do outro milênio do século passado, né? O nosso hábito de escola era muito permeado por atitudes que hoje seriam consideradas, e muito justamente, de bullying, né? Tanto sofrendo, como em alguns momentos até praticando, né? E isso não legitima nem desculpa, né? Mas só mostra que pode até se dizer hoje, tem muito problema de bullying agora. Não, talvez tivesse a mesma quantidade, só que agora a gente sabe identificar, né? Porque qual é a diferença do bullying para a pilhéria, para brincadeira entre amigos, né? A brincadeira entre amigos é isso, é uma brincadeira entre amigos, né? Ninguém está numa situação de submissão ou de sofrimento, né? E quando você percebe que existe uma diferença numa relação causada pelo bullying, aí você pode chegar até não só essa prática, que tem uma relevância psicológica, comportamental e tal, mas a prática de crimes, efetivamente, né? O stalking agora, ele é um tipo penal previsto, né, no nosso Código Penal. Então, o ponto central que eu diria nesse dia é principalmente o seguinte: a escola ela tem que estar preparada, né, para identificar, ela tem que se capacitar e capacitar seus gestores, seus professores, e ela tem que se aproximar das práticas restaurativas, das práticas de comunicação não violenta, né, para que, através, inclusive, do exemplo, ela possa desarmar, vamos dizer, as oportunidades para que os seus alunos, e em alguma medida até entre funcionários, entre professores, que a gente fala do cyberbullying e lembra de crianças, mas isso pode acontecer no assédio moral dentro também das relações de trabalho, né, das relações hierárquicas dentro da comunidade escolar, e saber identificar isso é o primeiro passo. Então, incluir isso nos planos, nos programas, nos projetos, né? Incluir isso em alguma medida no regimento interno, para que as crianças, os adolescentes, os membros da comunidade saibam que setor, né, da escola está apto a receber, inclusive de forma anônima, né? Que setor da escola, o Instituto Federal tem sempre o seu setor de apoio ao estudante, né, do apoio psicológico, como ele pode ter acesso, falar sobre essas questões, promover relações de empatia, né, na comunicação com o aluno, são momentos. Mas isso de uma maneira efetiva, planejada e transparente, para que possa ter acesso desse aluno, ou do professor, ou do servidor, a esses serviços e a essas informações. Perfeito, doutor Márcio. Eu estava lendo aqui, né, a própria lei, ele fala aqui, né, que a intimidação sistemática, o bullying, classificada com formações praticadas como virtual, depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. Eu estava me lembrando que essa relação com o Setembro Amarelo, né, que a gente tem uma relação, sim, de cyberbullying com vários casos de suicídio. Um assunto delicado, para se dizer, a gente sabe que como o suicídio é uma coisa extremamente tabu na sociedade, mas é algo que acontece muito e hoje tem aumentado bastante, né, a quantidade de pessoas que tiram a própria vida, tiram a vida, né, por conta de crimes virtuais. O senhor disse que tem 28 anos de trabalho aí no Ministério Público, exatamente o mesmo tempo que eu tenho docência aqui no IFSC.
provavelmente você deve ter percebido aí várias fases ao longo da sua carreira, né? E recentemente, o senhor percebeu como é que foi o percentual de aumento de crimes relacionados a crimes virtuais ou crimes relacionados ao cyberbullying? Como é que é isso? Tem alguma estatística que vocês se orientam aí no estado do Maranhão? Nem sempre a prática do bullying, ela necessariamente vai implicar também numa prática de um crime, né? Então, existem situações que vão estar relacionadas à disciplina escolar, a um atendimento psicológico mesmo no âmbito da escola. Em termos de prática criminosa, né, o que a gente observa dos relatórios das justiças estaduais, da Justiça Federal, é que os crimes cibernéticos, eles primeiro, né, eles foram verificados a partir da questão da conotação sexual, né? A primeira lei brasileira a tratar de um crime cibernético, digamos assim, foi o Estatuto da Criança e Adolescente, tratando justamente sobre pornografia infantil, né, produção de vídeos, de fotos, e depois a gente foi estendendo isso para outros tipos, em outros diplomas legais. Pessoalmente, o que eu observo, eu disse, a minha atividade principal é na área civil, na área de proteção, né, mas embora eu tenha alguma recorrência em substituições na área penal, o que eu tenho observado é que, para além da questão dos crimes sexuais, e aumentou a possibilidade não vou chamar só de crimes, mas de práticas indevidas com conotação sexual, né, na internet, nas redes, né, nos TICs, também já foi para além da história dos nudes, né, ou da sextorção, né, ou da porn revenge, né, da vingança pornográfica, que já foram, inclusive, criminalizados. A gente tem outras possibilidades aí, até mais graves, que levam, como eu disse, ao estupro virtual. Hoje, os tribunais, eles reconhecem a possibilidade do chamado estupro virtual, em que alguém já capturou, fez, né, praticou o phishing dos nudes, ou então recebeu, né, porque teve aquela sedução virtual do grooming, e a partir daí passa a fazer a extorsão, dizendo, olha, eu quero agora que você faça um striptease, eu quero que você pratique, se masturbe, que você faça isso, que você faça aquilo na frente, para eu gravar e tudo, né? E isso pode levar, né, a vítima a uma situação de desamparo, de desespero, até o ponto da ideação suicida, né, até o ponto da autolesão ou até da automutilação. Muito recentemente, talvez alguns meses, né, numa das grandes redes sociais, houve um caso de um adolescente, filho de uma cantora, aqui na região centro-oeste, em que ele estava fazendo uma brincadeira com um colega, né, como se estivesse num flerte homoafetivo, e ainda que não fosse uma brincadeira, que fosse uma prática da manifestação do seu afeto, o tanto de haters que ele conquistou, o tanto de mensagens negativas que ele teve, né, o levaram na mesma semana a praticar o suicídio. Então, assim, o cyberbullying, ele é uma atividade muito específica, mas hoje ele não é o único perigo que as telas podem trazer para dentro das nossas casas, muitas vezes a gente patrocinando, né, essa vulnerabilidade dos nossos filhos e filhas. Então, o papel da escola, ele é muito importante porque, como eu disse, ele é um papel institucional, de planejamento, de formação, né? Mas isso não demite as famílias, né, de buscarem informação. E, na dúvida, agir no sentido da proteção mesmo, né? A questão da privacidade,
ela é importante na construção da personalidade, mas a proteção do direito da criança impõe muitas vezes que a gente imponha limites a essa privacidade para saber o que eles estão acessando nessas telas. Perfeito, realmente é assim, é assustador. Eu soube desse caso, desse adolescente recente. Isso foi me informando minha motivação para dar uma dimensão de divulgar e conscientizar os meus colegas sobre essa questão, principalmente também por ser pai e ter uma menina e um menino e estar sempre atento a essas questões, né? Vejam que nem todo mundo consegue lidar com isso porque são tecnologias novas, né? Tem realmente assim, os jovens de hoje têm acesso a praticamente liberado à internet e nem sempre com acompanhamento de um adulto. Muitas vezes o adulto nem consegue acompanhar e saber o que a criança faz porque eles se tornaram especialistas, né? Em redes sociais muitas vezes também. Não é todo pai que tem essa habilidade Tem um de choque de acompanhar, né? gerações aí, né, de apropriação da tecnologia, que às vezes faz um gap enorme e um afastamento mesmo da capacidade do Sim. pai de agir nessa forma. Isso é verdade. Sim. Apesar de, mesmo que o senhor não tenha estatística, alguns números tal, a pergunta que eu faço assim, essa questão, ela tá mais, o cyberbullying, quem tem sofrido mais cyberbullying? São os meninos, as meninas? Existe uma faixa etária para isso? Qual é a sua visão aí dos processos que o senhor atende? Na experiência da nossa promotoria, o perfil é principalmente de adolescentes e pré-adolescentes, né? O número de meninos é levemente superior ao número de meninas. As meninas, muitas vezes, elas são vítimas de práticas de violência virtual ou digital de conotação sexual, né? Mas tem um ponto, professor, que eu acho que é importante para nós que somos pais, né, para os professores, é que tem uma prática também em que a própria família, muitas vezes, cria uma situação de tensão para as crianças, e aí são crianças e pré-adolescentes, que é uma prática chamada de sharing, né? Que é o compartilhamento de imagens, de dados, de informações de crianças e adolescentes pelos próprios pais ou cuidadores, de uma maneira que pode gerar para essas crianças e adolescentes, ou no momento atual, ou no momento seguinte do seu desenvolvimento, situações que podem levá-lo à angústia, né, à negativa da Constrangimento, autoimagem, constrangimento. constrangimento. O Unicef, inclusive, ele tem feito campanhas nesse sentido, principalmente no hemisfério norte, por aqui, para essas nossas bandas, isso tem sido menos frequente, demonstrando os prejuízos que as crianças e adolescentes começam a perceber dessa exposição indevida. Então, assim, eu acabei de falar, né, que na proteção a gente tem que, como pai e mãe, às vezes, fazer uma restrição da privacidade, mas isso não nos autoriza, né, porque as crianças têm direito à privacidade também, à autoimagem, não nos autoriza de alguma maneira, ter uma atitude abusiva no exercício do nosso poder familiar, né, e fazendo essa exposição, né. Se você perguntar para os seus filhos, né, para os seus alunos, muitas vezes aquilo que a gente chama de chatice do adolescente, da criança, eu não quero parecer e tudo, é um direito que deve ser exercido. E se a gente não tem essa compreensão, a mensagem que a gente passa para ele é que, assim, olha, quem pode mais, pode usar a tua imagem da maneira como dispor, mesmo sendo seu pai. E isso não é uma mensagem positiva, não reforça os valores que justamente a gente quer combater, né, com o combate ao bullying e ao cyberbullying, né? Então, isso é um dado também muito frequente. Em resumo, para meninas e adolescentes, a frequência maior é no caso do sexting, da sextorção, dos nudes, do porn revenge. Para crianças menores, pré-adolescentes, começa a surgir uma reclamação sobre essa história do sharing, que é esse compartilhamento que pode causar constrangimento
da criança pelos próprios pais ou cuidadores, mas no cyberbullying o perfil é mais masculino, adolescente, né? E acontece de várias maneiras, né? Não só nas redes, no WhatsApp, tudo, mas até nessa questão de outras práticas também, né? O stalking, né? A questão dos desafios também, né? Todo mundo lembra da história da baleia azul, né? Então, esse tipo de provocação, né, que pode gerar um dano, seja físico, seja emocional, né, seja da própria saúde mental dos nossos adolescentes, das nossas crianças, tem sido cada vez mais frequente. E um grande problema é que no afã de tentar combater, algumas vezes a sociedade contribui para disseminar. Vou dar um exemplo, né? Quem de nós nunca recebeu, nos seus grupos de WhatsApp, por exemplo, imagem de tortura ou de abuso sexual, dizendo assim, por favor, dissemine para o maior número de pessoas, para que chegue ao conhecimento de um delegado, de um promotor, de uma autoridade para fazer cessar. Se é uma imagem que tem conotação sexual com criança, por melhor que seja a sua intenção de ajudar, você pode estar praticando um crime, né? Porque a posse ou a transmissão de imagem pornográfica aqui entendida, a nudez, com intenção sexual, ou a própria exposição do ato sexual de alguma maneira, é crime, né? Então, você pode vir a responder numa situação dessa. A questão da tortura, a questão dos maus tratos, quando você repassa isso dessa forma, você acaba criando, ampliando a difusão disso, né? Ampliando a possibilidade de que aquela criança, ela pode até ser identificada, mas ela vai ser vista de outras maneiras. Eu lembro, professor, como eu estou dizendo, lá de onde eu venho, do outro milênio do século passado, né, todo mundo tinha uma foto pequeno tomando banho no fundo do quintal, ou eu tinha uma foto no piniquinho, né? Talvez alguns de vocês tivessem também. Isso, quando era no nosso tempo, era a foto que estava no álbum que ficava na estante lá na casa da avó. Então, a possibilidade disso vir a criar um constrangimento ou a representar um perigo era muito reduzida. Agora, não. Quando vai para as redes sociais, você posta na melhor das intenções, né? Minha princesa, meu príncipe, isso. Mas um pedófilo, um criminoso, uma rede de pornografia vai usar isso, vai usar na Deep Web, né? E vai colocar num site de pedofilia. E vai transformar aquela sua lembrança familiar num motivo de violência para a sua criança. Então, é preciso ter muito cuidado com essa questão. Eu só queria dar, se o senhor me permitir, só uma sugestão, no caso de você receber uma imagem dessa, né, seja de tortura, seja de maus tratos, seja de violência sexual. A gente tem hoje vários espaços virtuais para fazermos essas denúncias. Recomendo muito fortemente o site da SaferNet, né, que é uma ONG que é muito respeitada, tem um trabalho junto com os ministérios públicos estaduais, o federal, a Polícia Federal, e que tem, inclusive, ferramentas para poder ajudar. O Ministério Público do Rio Grande do Sul tem um chatbot de inteligência artificial que é Fale com a Manu, para ajudar que crianças e adolescentes possam também desabafar e perceber que existe a possibilidade de ter apoio, de denúncia e tudo. Se você recebe uma imagem dessa, encaminha para o Ministério Público, né? A maioria dos MPs estaduais tem nas suas ouvidorias aplicativos que recebem imagens, vídeos, né? E você pode fazer esse encaminhamento até de forma anônima, né?
Antes de repassar também, faça uma pesquisa rápida no Google. Geralmente, aquela imagem que você recebeu, ou é uma imagem antiga, principalmente no caso de espancamento de crianças, ou então aquele caso já foi resolvido, né? Evitar disseminar ainda mais é garantir para aquela criança um sofrimento a menos, que é o da exposição pública da sua dor. Doutor Márcio, o senhor me fez lembrar de 1984, né, do George Orwell, porque a gente vive um mundo onde os próprios adultos vivem uma superexposição, e eu sei que o assunto cyberbullying não entra nesse aspecto, mas existe aí uma área cinzenta que os próprios adultos vivem um momento de explosão de depressão, de comparação das suas vidas nas redes sociais, né? A verdade é que ninguém bota foto lá quando está triste, né? E as pessoas, muitas vezes, que não têm essa capacidade de discernimento, pode se comparar e leva a reações de inveja, de insatisfação com o seu próprio corpo, com a sua própria vida. Eu imagino que os adolescentes eles sejam mais frágeis emocionalmente em relação a isso. Por isso que, se existe esse problema nos adultos, né, eu imagino que nas crianças também deva ter o excesso de redes sociais. Além disso, também me chamou a atenção a sua fala, um exemplo típico aqui na nossa instituição. Durante as eleições, os candidatos a diretor ou a reitor vão lá nos campos e querem tirar fotos com a turma de estudantes com menores de idade. E eu pergunto, algum diretor, algum candidato a reitor pediu autorização para os pais dessa criança? Eu acho que é uma exposição indevida, porque a criança se sente constrangida a tirar aquela foto, mesmo que ela queira naquele momento. Mas ela não é, ela deve ser protegida também, porque às vezes, né, ela foi lá, tirou a foto na brincadeira, mas vai para a página do candidato, e às vezes ela pode sofrer até uma, vamos dizer assim, uma violência, porque, como é que você apoia aquele candidato e não esse meu candidato? Eu nunca achei isso muito certo, eu acho que a gente não tem esse direito. E muitos pais também expõem fotos mesmo dos seus filhos desde criança em redes sociais, que é algo que eu acho que não é muito certo, até por uma questão de cuidado, porque quantos crimes virtuais a gente não vê por causa disso, a pessoa que acompanha a família, sabe que está viajando, etc e tal, sequestro, né? Tudo isso está relacionado. E só para... eu gostaria de saber, assim, veja, estamos falando aqui em cyberbullying, né? Mas a gente vê hoje que tem também os crimes virtuais. Quando isso passa de ser o cyberbullying, passa a ser um crime, na verdade. Essa relação eu acho muito interessante saber, porque às vezes o bullying, a gente viveu na época do bullying, que o bullying era permitido, que a gente sofria chacota na escola, ele levantava, falava com o outro e ia, e sobrevivemos, né? Apesar de, vamos dizer, com alguns arranhões, tem pessoas que sofreram mais do que outros, né? Até às vezes uma pessoa não está em forma, às vezes a pessoa é muito alta, às vezes pescoço muito grande, orelha grande, tudo isso era motivo de piada. Mas veja que hoje, com o cyberbullying, isso tudo fica potencializado nas redes sociais, e quando isso vira um crime, na verdade? Quando o cyberbullying se transforma num crime? Antes, eu queria só aproveitar a sua fala, só para falar registrar aqui um ponto. Todos nós temos direitos de preservação da imagem, né? Então, essa sua fala aí sobre ser exposto numa campanha política, ou mesmo no ambiente da própria escola, pode ter repercussões na esfera penal em algumas circunstâncias, mas certamente na esfera civil, né, até com a questão reparatória. E é preciso que a gente explique para os nossos filhos que eles têm direito de recusar, né? Eles têm direito de dizer não também. Explicar sobre essa questão é algo que também, me parece, faz parte de uma pedagogia de proteção, né? Que deve começar na família também. Então, só reforçando o que o senhor falou. Um ponto também que eu acho que é importante ser colocado, professor, nesse aspecto da preservação da imagem, é que a gente tem que ter cuidado, porque a gente já tem práticas, né, como deepfake, que são coisas inimagináveis para a gente, né, mas que são presentes hoje, né, você utilizar uma imagem inicial, um vídeo inicial, e fazer com que trabalhar essa imagem, fazer com que essa imagem acabe, você fale azul quando você estava pensando em amarelo, né? Então,
explicar, né, para as nossas crianças que é preciso tentar preservar a própria imagem, que você não precisa fazer selfie de tudo quanto é jeito, né, é algo também muito importante. E a gente tem também, o IFSC, qualquer pessoa jurídica, as pessoas naturais também, nós todos agora estamos sob a égide da Lei Geral de Proteção de Dados, né, então, essa sua preocupação, ela também tem uma certa repercussão na questão dos dados, né? Então, assim, usar a informação de uma ficha de matrícula, ou a imagem da ficha de matrícula, ou a imagem do registro de uma competição esportiva, você tem que ter o cuidado para saber aquela imagem que tem a possibilidade de ser veiculada porque é um fato jornalístico, porque é um fato público, né, e aquela que pode realmente gerar, inclusive, reparação civil, né. Então, esse é um outro ponto a ser pensado também no planejamento das escolas, para que não haja essa possibilidade de um revés, né, você está pensando em fazer uma coisa que um sentido até pedagógico, mas que não seja assim. Mas, enfim, eu peço desculpas, porque o tema é muito instigante. Quando você deixa do cyberbullying e passa para o crime cibernético, é quando o bem jurídico penalmente tutelado é atingido, né? Então, por exemplo, é muito possível que você tenha uma situação que no cyberbullying você possa ter um induzimento à autolesão, ou um induzimento ao suicídio. Me parece que aí existe uma grande possibilidade de você estar caracterizando uma prática criminosa, né? Quando você provoca com cyberbullying alguma reação que possa ferir a integridade física, moral, psicológica da criança, eventualmente, né, você pode ter uma lesão que foi causada, porque a lesão não é só a ferida, o corte, né, pode ser essa questão da afetação da psique dessa criança adolescente. Então, isso também pode, em tese, caracterizar uma prática criminosa. Então, a definição mesmo vai ser no momento em que você percebe que a gravidade da extensão do dano provocado se aproximou do bem jurídico penalmente relevante e tutelado pela lei penal. Doutor Márcio, aprendi muito aí com o senhor já nessa meia hora de conversa. As minhas últimas perguntas, assim, eu soube esses dias que uma escola foi penalizada por não ter uma campanha, por exemplo, de conscientização. Teve cyberbullying e tal, e ela foi penalizada com multa. E também soube até mesmo de multa que paga por um pai por conta do bullying cometido por seu filho também, que como reparação de dano, né? Isso tem sido cada vez mais comum ou é a exceção? Tem sido cada vez mais comum, principalmente por conta de legislações estaduais e municipais criando programas, planos e exigindo que as escolas da rede pública e privada, né, tenham esse planejamento. Em Santa Catarina, existe a Lei 14.651, de 12 de janeiro de 2009, né, que autorizou o Executivo a instituir o Programa de Combate ao Bullying de ação interdisciplinar e de participação comunitária nas escolas públicas e privadas do Estado, né, e que ela reproduz em grande parte a 13.185, mas ela fala da obrigação mesmo de incluir no regimento escolar essa discussão, de ter campanhas educativas, informativas de conscientização, de integrar a comunidade, de coibir os atos de agressão, de também cuidar do agressor, porque muitas vezes quem pratica o bullying ou o cyberbullying ou já sofreu, né, ou pode estar numa situação também de violação de direitos. Então, em Santa Catarina,
A rede escolar pública e privada está obrigada a ter esse planejamento que a gente vinha falando aqui, e efetivamente, se não faz, né, pode ser demandado a uma indenização ou individual à própria vítima ou agressor, ou por dano moral coletivo ou por dano social, dependendo da situação específica. E tem uma outra lei também de Santa Catarina, né, criando a Semana Estadual de Combate ao Bullying na terceira semana de setembro, né? É a Lei 17.881, de 17 de janeiro do ano passado, 2020. E fazendo uma pesquisa antes, me preparei para poder estar aqui com vocês, né, vi que a gente tem leis municipais. Achei uma lei de 2016, a 767 de Passos Maia, né, falando também sobre essa questão. Então, voltando, a gente tem a lei federal, que ela traz diretrizes gerais, né, mas fala também do protagonismo da escola, mas há já leis estaduais, como a lei 14.651 de 2009 de Santa Catarina, que obrigam, sim, as escolas a terem planejamento, a até incluírem no regimento interno, né, e terem campanhas permanentes para tentar tratar desse assunto. E eu volto a dizer, a incentivarem o uso de práticas restaurativas, né, na pacificação, vamos dizer assim, desses conflitos da comunidade escolar. Perfeito. E a última pergunta para encerrar, eu prometo que é a última mesmo. O senhor conhece regulamentos internos das escolas? Porque assim, a escola deve regulamentar isso. Conhece uma boa prática de regulamento? Não, a escola tem um programa instituído de combate ao bullying, que tem regras e tal. Já ouviu falar de algo assim no seu estado? Aqui, a rede pública estadual, ela tem avançado nesse sentido, né? Mas, apesar da lei já ter alguns anos, isso ainda é um espaço de construção. Mas a gente tem experiências internacionais, professor José, também que podem ser acessadas, e, se o senhor me permite uma sugestão, o Instituto Federal, eu acho que ele aproveitaria muito de buscar não só uma interlocução com aquele GT da saúde digital, da SBP, da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas também uma interlocução com a SaferNet, que sempre tem se colocado de maneira muito prestativa. Aí na região sul, né, a experiência do MP do Rio Grande do Sul com essa ferramenta, esse chatbot da Fala Manu, o próprio Unicef também, né, eles podem, pelo escritório mais próximo daí, ou pelo escritório nacional, fornecer esse tipo de apoio. No mais, muita pesquisa que não é trabalho nem mete medo, né, numa instituição tão séria, sim, respeitada como o Instituto Federal. E eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade dessa conversa na data de hoje. Nós é quem agradecemos imensamente. Eu, como professor, como pai, como hoje gestor, eu aprendi muito e sei que temos muito o que fazer. Estamos, obviamente, aqui só dando alguns passos, né? Existe toda uma preocupação da própria instituição que vai tornar isso de maneira uma política consistente, né? Eu estou começando com algumas entrevistas com alguns especialistas e o senhor foi o nosso primeiro entrevistado nesse assunto, né? E eu acredito que vai ajudar muitas pessoas à reflexão. E já vou pedindo, eu posso usar a sua imagem nas minhas redes sociais para compartilhar esse vídeo? Olha, isso é importante, hein? Isso faz parte de uma advertência que a gente tem que automatizar. Mas fique à vontade, foi um prazer, uma honra enorme estar com o senhor. É muito importante a gente discutir e ver um gestor escolar, um professor, um pai tão preocupado com um assunto tão importante, tão urgente como esse. Não tenha dúvida que, além da saúde mental, da integridade dessas crianças, o senhor está ajudando a salvar vidas, né, com essa sua preocupação. Parabéns por isso. Eu fico muito feliz em ouvir isso. Eu espero, se a gente conseguir ajudar alguma criança, algum adolescente, já teremos cumprido nossa missão. Muito obrigado, fique com muita saúde, fique bem, e nossos agradecimentos aqui, em nome de todos meus colegas da gestão do professor Maurício Gariba, tá bom? Boa sorte aí, saúde. Muito obrigado. Até logo, muito obrigado.